Olá, queridos irmãos, amigos. Estamos aqui novamente aproveitando esta oportunidade para transmitirmos a palavra de Deus nesse período de confinamento aí das famílias, diante de todo esse surto do coronavírus. Ah, Quero trazer o recado de Deus hoje, mensagem do Senhor, com aqueles que vivem de aparência. E eu quero usar um texto na palavra de Deus, em Gênesis capítulo 29, o versículo 28, que diz assim: E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Comentamos esses dias sobre Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, e falamos sobre a fuga de Jacó, quando ele fugiu diante de todo o processo armado pela mãe, quando enganaram o pai Isaac. E a mãe disse: olha, foge para os teus parentes. E assim Jacó fez. Andou cerca de 800, 900 quilômetros até chegar nos seus parentes. Quando chegou na sua parentela, encontrou uma jovem. E a Bíblia menciona que aquela jovem era bonita. O nome dela era Raquel. E Jacó ficou encantado com a beleza e apaixonou-se por Raquel. Procurou o pai, o parentesco da família, e o pai, também vendo Jacó, sabendo de quem era parente, ficou entusiasmado em dar ali a filha para como esposa de Jacó. E Jacó se ofereceu a trabalhar 7 anos por Raquel. O pai olhou e disse: não é justo que você trabalhe 7 anos sem um salário. Então, vou te dar um salário nesses 7 anos que você vai trabalhar. Percebemos aqui um verdadeiro amor de Jacó para com Raquel. 7 anos trabalhar por uma jovem, pretendendo aí a futura esposa, realmente é uma prova do verdadeiro amor. Mas nós não temos a informação deste amor de Raquel por Jacó. Ao contrário, a Bíblia não relata nenhum texto mostrando que Raquel amava Jacó. Mas Jacó amava realmente Raquel. Trabalhou os 14 anos, ou perdão, os 7 anos, por aquela da qual ele tanto almejava, tanto esperava. Nesse intervalo, nesse período, Raquel sabia que era prometida a Jacó. E ela, tendo esse conhecimento, ela deveria estar ansiosa por aquele dia. Quando cumpriu-se os 7 anos, Jacó foi até Labão, seu sogro, e disse: sogrinho, cumprido o prazo que eu prometi trabalhar pela sua filha Raquel. Ele, muito bem, preparou uma festa. A festa de casamento tinha uma duração em torno de 7 dias. Preparou a festa de casamento. E o costume oriental, como aconteceu com Rebeca e Isaac, quando ela estava a caminho com o servo Eliezer, ela cobriu o rosto com um véu. Então, o noivo não tem direito de ver o rosto da noiva. Naquela noite da festa, casamento, ao ir se deitar, o sogro mandou sua filha. Só que o costume daquele local é dar a primogênita, a filha mais velha. E ele entregou Lia para Jacó. Jacó não a conheceu, à noite, com véu e etc. Quando o dia amanheceu, que Jacó viu que não era Raquel, Jacó deu um pulo. E a Bíblia diz que ele foi um pouco furioso até Labão, o sogro. Ele olha para Labão e diz: como fizeste isto? Por que me enganastes? Eu trabalhei 7 anos pela tua filha Raquel. Por que me deste Lia? A beleza de Lia não era como a de Raquel.
Não temos um detalhe final, alguns comentários, mas a Bíblia menciona que os olhos de Lia eram olhos tenros. Então não sabemos exatamente o que se tratava, qual a dificuldade que Lia tinha. Mas a Bíblia menciona que a beleza de Raquel era impressionante. E Jacó reclama com o sogro diz: não tem problema, depois de uma semana, quando terminar as festas de núpcia do casamento, eu dou Raquel para você e você casa com Raquel também. Só que para isso, você vai trabalhar mais 7 anos para mim. Jacó amava tanto Raquel que ele não se preocupou e trabalhou mais 7 anos. Olho para a juventude hoje, quando oram por questão de namoro, é incrível. Eles chegam, pastor, encontrei uma jovem. Eu falei, mas já orou já? A oração mais rápida do mundo que eu encontro é a oração de namoro. Os jovens, eles dizem que já oraram tão rápido, nunca vi orarem tão rápido quando se trata de namoro, quando se trata da escolha de um namorado homem ou a mulher, vice-versa. E quando não dá certo, eu pergunto novamente, é aquela oração? É, pastor, não tinha orado como deveria. Cuidado, Jacó aceitou mais 7 anos, agora são 14 anos trabalhando pela amada Raquel. Agora, sabe o que impressiona? Naqueles primeiros 7 anos, que Raquel sabia que era prometida, se ela amasse Jacó, no dia que Lia foi entregue, ela sendo irmã, ela sabia, no dia que Lia foi entregue a Jacó, ela teria reclamado, ela teria falado alguma coisa, ela teria comentado algo, mas não fez. Isso significa que Raquel verdadeiramente nunca amou Jacó. Agora você vê um casamento de aparências. Quantos lares vivem assim? Uma união de aparência. Não deveria ser assim. Quantos crentes vivem de aparência? Aparência de ser crente no trabalho, aparência de ser crente na escola, aparência de ser crente na família. Não é o que Jesus quer de nós. Jesus quer realmente que o crente demonstre a crença que ele tem na pessoa de Jesus Cristo. Que por onde ele passa, as pessoas possam ver o Deus que ele crê. O que Deus quer nos casamentos é ver lares perfeitos que possam testemunhar do amor de Deus e ver Jesus naquele lar. Não dava para ver Deus no testemunho de Raquel. Não dava. Olhe, esse casamento agora, quando Jacó casou com Lia e com Raquel, também teve direito às 2 concubinas, Bila e Zilpa. Agora imagina, 4 mulheres na vida de Jacó. Lia era uma esposa desprezada. Ela sabia que Jacó não a amava. E Raquel começou a usar isso como arma contra sua irmã. Começou a provocar. Pense na briga que era este lar. Pense numa família destroçada, destruída, porque não havia paz. De repente, Lia engravidou. Olhe, Sara era estéril, Rebeca era estéril e Raquel também estéril. Mas Lia deu um filho a Jacó. Isso trouxe mágoa e inveja para Raquel. Primeiro filho que Lia teve, o primogênito, chama-se Ruben. O versículo da palavra de Deus se encontra no capítulo 29, no versículo de número 32, diz assim, ó, e concebeu Lia e deu à luz um filho, e chamou Rubens, pois disse, porque o Senhor atendeu a minha aflição. Cada hebreu, povo judeu, significado o nome tem um significado. Então, o primeiro filho, Ruben, ela colocou sobre a aflição. Continuava aquela guerra, ela continuava com o coração amargurado. Nasce o segundo filho, do versículo 33, chamado Simeão.
E diz assim, ó, e concebeu outra vez, e deu à luz um filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada. Ela menciona o seu desprezo, e aí ela joga aquilo como o nome do filho. E assim nasce Levi, e ela mostra novamente que como se tivesse filho, ela poderia segurar o marido. E Deus não pode. Cada filho que ia nascendo, ela ia colocando um nome, sempre presa àquela mágoa que ela tinha da irmã. Um coração amargurado. Ele não só se destrói sozinho, mas ele destrói as pessoas que estão ao seu lado. Um coração amargurado gera muitas tristezas e dor nas pessoas e nas vidas que estão próximo da gente. Um coração amargurado não deixa Deus agir. Mas de repente Lia engravida pela quarta vez e nasce um filho. Esse todos vocês conhecem. Judá. Judá. Judá significa louvor. O texto bíblico diz, ela diz assim, ó, no versículo de número 35. E conheceu outra vez e deu à luz um filho, dizendo, esta vez louvarei ao Senhor, porque por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Nós vamos mencionar novamente o Judá ainda até o fim da mensagem. Mas Judá é aquele que faz parte da genealogia de Jesus Cristo. Presente, grande na vida de Lia. A história continua. Lia agora tem 4 filhos. Aquilo aproximou Jacó um pouco de Lia. Mas Lia sabia que ela era desprezada. Ela não tinha aquele amor que ela gostaria de ter com Jacó. E Raquel tinha um problema. Por não poder ter filhos, ela reclamava até com Deus. A frase que grava bem na mente sobre Raquel é que ela dizia: dai-me, dai-me, dai-me. Ela ficava com inveja da irmã porque ela pôde ter filhos. Mas Raquel não tinha esse privilégio. E ela ficou, dai-me, dai-me, dai-me. Chegou ao ponto de Jacó se estressar e diz: por acaso o problema está em mim? Você não sabe que o problema está em você? Vá orar a Deus. Vá pedir a Deus. Mas ela só sabia reclamar. De repente, ela tem uma ideia. A mesma ideia de Sara. Vou dar uma ajudinha para Deus. Como Rebeca também tentou ajudar Deus na bênção com o filho, no caso de Isaac, no caso de Jacó e Esaú. Ela chamou a concubina, chamada Bila, e diz: olha, tem um filho com a minha concubina, e esse filho será meu. As leis da época permitiam isso. Então Jacó agora deita-se com a concubina de Raquel e nasce o primeiro filho. Mesmo assim, Raquel não desistiu, continuou reclamando: dai-me, dai-me, dai-me. E aí Jacó deita-se novamente com a concubina e vê um segundo filho. Pense a confusão que já estava esta família. Jacó tinha 4 filhos com Lia, 2 com a concubina de Raquel. Lia resolve, o texto diz que ela tinha cessado de dar à luz, Lia resolve também dar a concubina para Jacó. E Jacó agora vai e tem filhos também com a concubina de Lia. Agora Jacó tem filhos com Lia, com a concubina de Raquel, Bila, e com a concubina Zilpa de Lia. E a confusão estava armada. Pense no cenário. E Raquel reclamando que não tinha filhos. Raquel chegou ao ponto. Rubem já era um garoto grande, e ele pegou umas frutas. O texto bíblico diz, fala as mandrágoras. Os escritores, os pesquisadores dizem que era algo afrodisíaco. E ela pediu os frutos. Desta vez, Lia perdeu a paciência. Ela reclamou com Raquel. E Raquel disse assim: se Rubem me der as mandrágoras, eu deixo meu marido dormir contigo esta noite. Raquel era tão ruim que trocava uma noite do próprio marido com a irmã através de uns frutos. Triste ver as atitudes de Raquel. Triste ver as atitudes daquela mulher.
O tempo foi passando, e Deus, nas suas infinitas misericórdias, deu um filho a Raquel. Um filho que foi uma grande bênção na história. O primeiro filho de Raquel chama-se José. E José, nós temos grandes relatos desse homem na Bíblia, graças a Deus pela vida, mas mesmo assim não sossegou aquelas decisões, aquela inveja que existia no coração de Raquel. Mas quando José nasceu, aconteceu algo interessante. Jacó sentiu falta da terra natal dele. Jacó, ele já tinha passado pelo engano do sogro, o sogro enganou, ele aceitou, porque ele lembrou de quando tinha enganado. Também o irmão, o pai, aceitando a proposta da mãe. Ele era um enganador, então ele lembrou-se daquilo e não teve muita dificuldade em aceitar quando alguém o enganou. Eu quero dizer a você que está assistindo aí, se você já enganou alguém, para cada engano seu, Deus vai mandar um Labão na sua vida. Vai aparecer um Labão também para te enganar. Saiba disso. Labão enganou Jacó com a filha, Labão enganou Jacó com a mudança do salário. E aí entra aquela questão dos animais, tudo que não vou tratar aqui nesse momento. Mas a questão dos animais, Jacó conseguiu ficar bem rico trabalhando para Labão. Já tinham se passado 20 anos. 20 anos. 14 anos que ele trabalhou e a Bíblia diz mais 6 anos. Jacó chamou as duas esposas, Raquel e Lia. E diz: olhe, quero voltar para minha terra natal. Interessante, as duas concordaram. Não houve, o texto bíblico não relata, as duas concordaram plenamente. Claro que Deus estava no controle, que Deus tinha os propósitos aqui com o seu povo, o povo de Israel na terra prometida. Deus está agindo aqui. Mas as duas disseram: vamos. E elas voltaram todos para a terra natal. Aconteceu mais um fato ainda triste na vida de Lia. Na volta, quando mencionaram que o irmão dele, Esaú, estava no caminho, ele correu, ficou preocupado de Jacó, ele tinha uma dívida a acertar com o irmão prometeu que queria matá-lo, porque ele enganou o pai, enganou o irmão, tomou a bênção do irmão. Então havia uma promessa e a mãe mandou ele fugir. Mas sabe o que Jacó fez? Ele pegou as concubinas e os seus filhos, colocou na linha de frente. Depois ele pegou Lia e os seus filhos, colocou mais atrás. E por último deixou Raquel e José. Imagina isso para Lia, a tristeza. Jacó sempre protegendo Raquel. Era muito triste. Mas Lia continuou vivendo confiando no seu Deus, confiando no Deus de Jacó, no Deus que ela aprendeu a crer com Jacó. Aquela terra onde elas viviam era uma terra de idolatria. Muita idolatria. E quando eles resolvem ir embora, aconteceu outro fato interessante. Raquel rouba os ídolos do pai. O que eram os ídolos? Os ídolos são um tipo de proteção, é um Deus para a pessoa. Quem tem o Deus vivo, como Jacó, ele não precisa de um ídolo. Lia não se preocupou mais com os ídolos. Mostra que Lia começou a crer no Deus de Jacó. Mas Raquel não cria no Deus de Jacó. Olha, nunca mencionou que amava Jacó. Nunca demonstrou amor por Jacó. A única reclamação de Lia era: dai-me, dai-me, dai-me. Lia agora rouba os deuses do pai e coloca, esconde na sela do seu cavalo e vai embora. Lia não cria no Deus de Jacó. Lia não era uma mulher temente a Deus. Não posso dizer que Lia era uma pessoa salva. Lia era a mulher que Jacó amava. Mas a Bíblia não diz Raquel era a mulher que Jacó amava. Mas a Bíblia não diz que era uma mulher serva de Deus, uma mulher temente a Deus. Nesse retorno, ela engravida mais uma vez. Eram meses de viagem. E Raquel, grávida, ela tem um filho.
Esse filho chama-se, ela deu o nome de Benoni, filho da minha dor. E Jacó mudou o nome para Benjamim, filho da minha destra. Naquele parto, ela morreu. Ela perdeu sua vida. Raquel morreu naquilo que ela tanto reclamou, naquilo que ela tanto pediu, dai-me, dai-me, dai-me filhos. Morreu. Olha que interessante. A Bíblia não dá o relato direto, mas se ela morreu, Jacó ficou com quem? Poderia ter ficado com Bila ou com Zilpa, mas o ideal era ficar com Lia. Agora viúvo de Raquel, sobrou quem? Lia. Muito triste o casamento de Lia. Agora, olhe, Judá é o filho da genealogia de Jesus Cristo. Sabe de onde vem Judá? De Lia. Judá não vem de Raquel, a mulher que Jacó amava. A genealogia, Abraão, Isaac, Jacó, Sara, Rebeca, não entra em Raquel, entra em Lia. Lia deu a Jacó 6 dos 12 cabeças das tribos de Israel. Lia também deu a Jacó a única filha mulher. Foi através de Lia. Quando Jacó está comentando com José, já no final da vida dele, lá em Gênesis capítulo 48, ele conversando com José, ele fala sobre o sepultamento da mãe dele. E ele diz, sua mãe foi sepultada no caminho, estrada de Efrata. O sepultamento naquele povo é algo muito sério. Lembra que José pede para levar os ossos dele de volta para a terra prometida, levar do Egito. Lembra que Jacó morre lá no Egito e eles levam Jacó de volta. Eles levam muito a sério o sepultamento. Raquel não teve direito de ser sepultada com Abraão e Sara, com Rebeca e Isaac. Sabe quem foi sepultada com Abraão, Sara, Rebeca e Isaac? Jacó e Lia. Teve o privilégio do sepultamento. Como Deus abençoou Lia. Lia provou crer no Deus de Jacó. Lia provou crer no Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, da genealogia da qual vem Judá, seu quarto filho. Eles tinham uma vida de aparência, um casamento de aparências. Jacó amava, mas ela nunca amou Jacó. O nosso casamento, a nossa vida, não deve ser uma vida de aparência. Deve ser uma vida sincera, testemunhando o amor de Deus. A minha vida de crente não deve ser uma vida de aparência, não. Deve ser realmente de poder de Deus lá no meu trabalho, lá na minha escola, local, entre meus familiares. Eles devem ver o poder de Deus na minha vida, não crente de aparência. Deus castigou muito Raquel. Não quis se dobrar ao Deus de Jacó. Lia se dobrou, teve as bênçãos de Deus. Não teve um bom casamento, mas teve as bênçãos do Senhor. Desejo a você uma vida sincera com o Pai, uma vida firme, não de aparências, mas de pura verdade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Obrigado, Pai, por mais esta mensagem. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, todos aqueles, um alcance que vai atingir, ó Deus, esta palavra. Que o teu nome seja glorificado. Minha palavra não tem poder, ó Deus, mas a sua sim. Então glorifica o teu nome, Pai. Ajuda cada um. Nesse momento de confinamento, ó Deus, que a gente não viva de aparência, mas de pura verdade, daquilo que o Senhor quer para cada um de nós. Obrigado, ó Deus, por tudo. Eu te oro em nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.